Esperando aqui a consciência, que é um tema pesado, mas eu acho necessário. Acho que você trata um pouco da discussão que nós estamos fazendo aqui sobre o que é o capitalismo e como o capitalismo se materializa no nosso cotidiano. Porque nessa primeira parte aqui da nossa discussão, nós falamos muito da história e um pouco da teoria do que é o capitalismo, que é o socialismo. E às vezes essa discussão ela fica um pouco longe da gente. Muitas vezes a gente fala de capitalismo, socialismo, como se fossem ideias ou conceitos que estão no jornal, no livro, no debate, e nós não conseguimos muitas vezes ver como que isso se materializa no nosso dia. Como que no nosso cotidiano o capitalismo, uma contradição de classe, se manifesta. Se manifesta dessa forma. Entendeu? Eu acho que o Ferreira Goulart, nesse poema, ele consegue sintetizar a história do capitalismo e a necessidade de superação do capitalismo de uma maneira brilhante como nenhum filósofo, sociólogo, historiador conseguiria. E eu acho que isso é importante de levarmos dessa discussão de hoje para a gente. Tudo isso que nós estamos debatendo se materializa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Entendeu? Esses conceitos todos ganham vida no nosso dia a dia. Entendeu? Se alguém perguntar como que as contradições de classe se manifestam num bairro como Campo Grande, se manifestam na falta de serviços públicos, se manifestam na divisão nítida entre quem tem e quem não tem. Quem tem acesso, por exemplo, a um plano de saúde consegue ir no médico, quem tem que ficar na porta do Rocha Faria esperando para ser atendido. Entendeu? Se manifesta na questão da educação sucateada, da educação pública destruída, na falta de transporte, na falta de aparelhos culturais. E aí, se alguém quiser ver um filme, vai ter que, igual os mortos-vivos lá no shopping, ficar andando pelo shopping, porque os cinemas de bairro foram todos destruídos. Entendeu? Ou seja, há um processo muito forte no nosso cotidiano que representa o que é essas contradições de classe. Qual é a natureza das contradições de classe? Como elas se manifestam? É isso, é olhar à nossa volta. A vida da Aparecida, e esse poema é um poema baseado em fatos reais, dramatizado pelo Goulart, mas baseado em fatos reais, é uma realidade que é muito comum. É mais comum até do que é noticiado pelos jornais da vida. Entendeu? Mas aí, voltando um pouco para depois chegarmos nos dias atuais, nós terminamos a primeira parte falando da Internacional, a construção da Internacional. Essa Internacional, o motivo de ser dela era organizar os trabalhadores. Nós temos que organizar os trabalhadores para a luta política em tudo que é campo. O Marx compreendia que somente a luta organizada, e aí no caso, dialogando Marx e Tarcísio, né? Tipo, só a luta organizada muda a vida. Entendeu? Ou seja, era necessário organizar os trabalhadores para poder fazer uma transformação, para poder, de fato, alterar a realidade do mundo. E essa Internacional se organiza em todos os países principais ali da Europa, os países centrais ali, né? Alemanha, tudo, e organiza também nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, começa a se estruturar esses núcleos. Esse auge desse movimento, e ao mesmo tempo, o ponto final desse movimento, foi em um evento que aconteceu na França, que foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma revolução que explodiu na cidade de Paris, em que os trabalhadores assumem o poder político na cidade mediante uma guerra que estava acontecendo entre o que hoje é a Alemanha e a França. E a partir dessa guerra, os trabalhadores em Paris eles percebem a ausência do poder e organizam uma tomada de poder quase que como um golpe, uma insurreição direta, e assumem o poder. O próprio Marx dizia que a Comuna de Paris foi uma tomada dos céus de assalto. Os trabalhadores tomaram os céus de assalto ao assumir o poder político em Paris. A Comuna de Paris durou muito pouco. 3 meses mais ou menos. E foi encerrada num banho de sangue. Os dois países que estavam em guerra, que viria a ser a Alemanha, que na época chamava de Império da Prússia, né? E a França, que estavam em guerra um contra o outro, se unem para derrotar a Comuna de Paris. E o elemento que fica de exemplo da história da Comuna de Paris são dois. Um é o seguinte: os ricos podem estar em guerra, mas quando eles veem os trabalhadores se movimentando, eles se unificam para impedir a ação dos trabalhadores.
E um outro elemento, um símbolo da própria Comuna de Paris. Um dos símbolos da Comuna de Paris era um ancião andando, segurando uma lanterna nas costas, um lampião. E as pessoas perguntavam, mas o que significa isso? Né? O cara está andando mas com um lampião nas costas. A ideia do lampião nas costas é o seguinte: eu posso errar onde eu estou caminhando, mas eu vou deixar o caminho para quem está vindo andando atrás. Ou seja, eu vou errar, possivelmente eu vou errar. Quanto mais nós conseguimos um caminho totalmente novo, que é o caminho dos trabalhadores assumindo o poder. Mas eu vou iluminar o caminho para quem está vindo atrás não cometer os mesmos erros que eu possa cometer. A Comuna de Paris foi tomada por um banho de sangue, foi destruída, né, por essa união entre a Rússia e a França, que alguns membros dali fugiram, foram para a Inglaterra ou para outros países. Dessa Comuna de Paris também sobrou um poema, que foi musicado e se tornou um hino internacional dos trabalhadores, que se chama a Internacional, que é um hino que passou a ser o hino dos trabalhadores em qualquer país do mundo. É um hino traduzido em diversos idiomas e até hoje é cantado, entoado em diversos atos, manifestações, coisas do gênero. A Internacional Comunista, ela começa a naufragar após a Comuna de Paris, tanto pelo fracasso da Comuna e a necessidade de repensar o movimento, como também pelas disputas internas no interior da Internacional. Não é tema da nossa discussão hoje, mas uma das discussões que ocorreu ali é justamente a divisão entre anarquismo e socialismo. Os anarquistas de um lado, os comunistas do outro lado, travaram um conjunto de debates e aquela Internacional foi se dividindo em dois espaços. E aí, mais à frente, nós vamos ver a influência disso, inclusive, no Brasil. Mas naquele momento a Internacional passa por essa crise, e aí o ramo anarquista vai para um lado, o ramo socialista comunista vai para o outro lado. O ramo socialista comunista fica mais em torno da figura do Marx e do Engels, e o ramo anarquista em torno da figura do Bakunin, que também era um militante anarquista teórico da luta dos trabalhadores naquele período. Né? Mas esse é o final da primeira Internacional. Nós temos um período aí, um intervalo de uns 20 anos aproximadamente, pouco menos de 20 anos, até ressurgir o movimento internacional dos trabalhadores de maneira mais organizada. Mas aí já é um novo momento da luta de classe. É um momento onde começam já a se ter partidos nos países, partidos que representam os trabalhadores dos diversos países. Tem o Partido Social Democrata alemão, o Partido Social Democrata francês. Os partidos sociais-democratas eram os partidos que na época organizavam os trabalhadores da Europa. E a segunda Internacional, quando ela é criada, no final do ano de 1840, não, 1880 e pouco, entre 3 e 84, ela é criada, já após a morte do Marx, pelo Engels, com o objetivo de organizar esses partidos. Agora nós vamos... Se a primeira Internacional organizava grupos políticos, essa vai organizar os partidos sociais-democratas da Europa. Para um novo momento. Qual momento é esse? Um momento de ascensão da luta de massa. Agora vamos ocupar sindicatos, vamos ocupar parlamento, vamos ocupar todos os espaços. Se na primeira Internacional você não tinha nada a perder além das suas algemas, parafraseando a frase do Marx Engels, nessa segunda Internacional era um outro momento. Era um momento que já se tinha partidos, e partidos de massa. Eram partidos que ocupavam espaços políticos, que traziam debates políticos, que ganhavam sindicatos, que começavam a assustar politicamente as burguesias dos seus países. Só que esses partidos que começaram a crescer, eles começaram a se deformar. Muitos deles começaram a ter estruturas grandes, mas, digamos assim, começaram a se tornar inofensíveis para a luta política de transformação radical e passaram a ser partidos da reforma, apenas reformistas, que não queriam mais transformar o poder, mas apenas reformar. Um desses exemplos, inclusive, é o próprio Partido Social Democrata Alemão, que era o maior partido desses que se existia, que era um partido que chegou a ser o maior partido do parlamento alemão. E ele deixou de ser um partido que propunha uma revolução, passou a ser um partido que atuava dentro das possibilidades do sistema. E algo que é bem emblemático sobre isso é uma frase de um teórico, de um sociólogo alemão, também chamado Max Weber, que não era socialista, que não era de esquerda, mas é muito famoso, tipo assim, hoje em dia é considerado um dos pais, né, da sociologia,
E o Max Weber falava o seguinte, que a burguesia alemã não tinha que ter medo do Partido Social Democrata Alemão. Porque antes do Partido Social Democrata Alemão tomar o poder e ganhar o parlamento vai ganhar o Partido Social Democrata Alemão. E justamente esse movimento acaba acontecendo. O partido, em vez de ganhar o parlamento, ele é ganho pelo parlamento e passa a ser um partido de atuação somente no parlamento. Ele deixa de representar os interesses da classe trabalhadora e passa a representar interesses da disputa política parlamentar, aquelas disputas que ocorriam por ali. Nesse momento, na Rússia, tem um novo tipo de militantes socialistas se organizando. E aí, no caso, eu estou resumindo muito por causa da hora, mas tem um outro tipo de militantes se organizando também dentro dos partidos sociais-democratas, no caso, o Partido Social-Democrata Operário Russo, que era o grupo que estava, tem até ali o Lenin, né, o Tadeu Lenin, que era o Lenin, o Trotsky, Stalin e alguns outros militantes do Partido Social Democrata Operário Russo, que começam a se organizar numa visão de reorganizar o movimento. Eles olhavam para a Segunda Internacional e diziam que aquela internacional não bastava mais. Ela até cumpriu um papel. Ela teve um papel histórico, que era organizar a luta de massa. Só que agora precisava de uma nova estrutura. Uma estrutura para tomar o poder, para reorganizar a luta política. E eles apresentam que aquela internacional estava falida. Assim, ela completou a falência dela na Primeira Guerra Mundial, quando ela começa a se aliar às suas burguesias nacionais naquele processo, no esforço de guerra. Né? Um exemplo disso, a social-democracia alemã vai no parlamento defender que seja cedido créditos para armar o exército alemão para a Primeira Guerra Mundial, porque naquele momento é importante armar o Estado alemão. A social-democracia francesa vai no parlamento defender o esforço de guerra da França, porque a França estava correta. Ou seja, em vez de representar os interesses internacionais dos trabalhadores, cada partido se perdeu no seu próprio país. Virou um partido nacional, digamos assim, perdeu aquela coisa do internacionalismo. E aí a Rosa Luxemburgo, que foi uma importante também militante teórica dessa reorganização do movimento socialista, ela até brinca com a fala do Marx, que dizia que proletariado, trabalhadores de todo mundo unidos, ela acrescentava, né? Trabalhadores de todo mundo unidos em tempo de paz, em tempo de guerra, matai-vos uns aos outros. Ela usa isso aí para justamente falar o que era a natureza dos partidos sociais-democratas na Europa naquele momento. E que eram partidos que tinham virado isso, expressões das suas nacionalidades. Né? O Lenin até usa um termo mais sofisticado, que chama de social-chauvinismo, que eram essa coisa, que eram partidos que se perderam em um nacionalismo pequeno, burguês, e não tinha mais a perspectiva da revolução. E é nesse momento que ocorre a chamada também revolução na Rússia. Né? A Rússia, que era um país extremamente atrasado para os padrões europeus, era um país que tinha um czar ainda, né? Aquela estrutura totalmente arcaica, ou seja, na Europa você tinha parlamento, você tinha governos eleitos, na Rússia você tinha um poder concentrado na mão de um soberano, e lá ocorre uma revolução. Num primeiro momento, uma revolução democrática, que tira o czar, e num segundo momento, uma revolução socialista, e que ocorre no mês deles, em outubro, no nosso mês de novembro, que eles usavam o calendário, lá era tão atrasado que eles usavam o calendário antigo ainda, usavam o calendário gregoriano? Não, gregoriano, né? Não, calendário gregoriano, que era um calendário que ainda não era o mesmo calendário usado no Ocidente. Ou seja, o 25 de outubro na Rússia, que é a Revolução, e aí talvez um filme também de indicação, que é Outubro, do Sergei Eisenstein, a Revolução, que é 25 de outubro lá, ocorre no nosso 7 de novembro. Ou seja, o dia 25 de outubro deles é o do nosso 7 de novembro. Ali ocorre a Revolução Socialista. Os trabalhadores assumem o poder político, ali na Rússia, a partir da estrutura do partido que eles constroem, e a partir daquilo eles começam a reorganizar o movimento comunista. Para Lenin, que era um dos principais lideranças do movimento, era necessário que essa reorganização se desse também em escala internacional. E aí ele cria uma nova internacional, que seria a Terceira Internacional, que é a Internacional Comunista. E essa nova internacional ela tinha por objetivo criar em todo o mundo seções daquela única internacional, ou seja,
Agora, no mundo todo, não tem mais esse papo de cada país tem um partido. Agora é um partido só internacional, cada país vai criar agora uma seção da internacional. Aqui no Brasil isso acontece, inclusive com a fundação do PCB, que o primeiro nome do PCB, quando ele é fundado, é Partido Comunista, abre aspas, Seção Brasileira da Internacional Comunista, aí fecha aspas. O primeiro congresso de fundação do PCB, que ocorre em 22, ele é um congresso que teve como único ponto de pauta os itens de adesão a essa Internacional Comunista. O que é a Internacional Comunista orientava para a luta política internacional. Mas aí eu vou dar um pequeno passo atrás, nessa ordem cronológica, para colocar um outro elemento, que é o seguinte, né? O Brasil nessa história toda, que eu gostaria de seguir nessa entoada agora, falando um pouco do Brasil, do capitalismo, do socialismo e da luta hoje aqui no Brasil, tentar avançar nesse sentido agora, essa reta final. A gente está falando da terceira, né? No caso, a primeira teria acabado na Comuna de Paris. Foi Logo ali, depois, ela acaba logo em depois. 1873. Ah, tá. E aí Lenin e esses outros militantes na época que resolveram reestruturar, é isso? Não, assim, a primeira Para internacional... a segunda para a terceira. Da segunda para a terceira. A primeira internacional vai dos anos 50 aos anos 70 do século passado, retrasado. A segunda internacional, ela é fundada em 1885, 86, e vai até a época da guerra. Aí ela é dissolvida na guerra. Depois da guerra, a segunda internacional, ela se reorganiza. Ela volta a se reorganizar. E até hoje ela existe, a segunda internacional, que é a Internacional Socialista. O símbolo dela, talvez vocês identifiquem agora, o símbolo da segunda internacional, a Internacional Socialista, é uma mão segurando uma rosa vermelha. Se vocês... E um partido aí que... Tem um partido aqui no Brasil que é o PDT, que é filiado à segunda internacional, que é a Internacional Socialista. E é uma internacional que tem um papel assim, histórico muito forte. Assim, assim, minha opinião, a luta política dela na sua reestruturação é muito importante. Assim, não dá para... Assim, no debate político, você usa expressões como essa, né, que o Lenin usava. A falência da Segunda Internacional, o renegado Kautsky, que era o dirigente da Segunda Internacional. Mas isso é no debate político. Mas, assim, a Segunda Internacional teve um papel muito importante antes, que foi de organizar os partidos para essa luta, só que ela se limita nesse momento. E depois da Primeira Guerra Mundial, e principalmente no período posterior à Segunda Guerra Mundial, essa Segunda Internacional contribui muito para o fortalecimento dos partidos sociais-democratas europeus, que inclusive criam, claro, isso no contexto da correlação de força, de ter uma União Soviética e um mundo polarizado, mas criam os chamados estados de bem-estar social na Europa, que são aqueles estados que tinham um conjunto de benefícios para a população, inclusive para a população trabalhadora. Entendeu? Ou seja, eles têm um papel histórico muito importante. Eu acho que é sempre bom resgatarmos esses elementos, né? Porque às vezes ao olharmos a história somos muito críticos com nós mesmos, né? nós autoflagelamos muito, e é sempre bom olharmos esse processo. A Terceira Internacional, que é a Internacional Comunista, ela é criada em 19, depois da Revolução Russa, e aí ela tem a vida dela até os anos 40. Durante a Segunda Guerra Mundial ela é encerrada. O Stalin encerra a Terceira Internacional, e não se cria nada no lugar dela, enquanto internacional. Cria um outro espaço que se chama Cominform, que era uma espécie de articulação internacional dos países comunistas, socialistas e dos partidos socialistas, né, comunistas do mundo. Nesse espaço surge uma quarta internacional. Mas a quarta internacional, ela é uma cisão, é um racha de alguns elementos da Terceira Internacional. Basicamente, a Quarta Internacional é criada a partir de uma pessoa, que é o Trotsky. O Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, junto com Lenin, com Stalin. Na disputa política entre ele e Stalin, ele acaba sendo derrotado. E aí, na perseguição que se instala posteriormente na União Soviética, e principalmente essa luta, né, entre o stalinismo e o trotskismo, o Trotsky ele rompe, aí ele acaba saindo do país, ele é expulso da União Soviética, e ele reorganiza um movimento em torno dele, que é a Quarta Internacional.
Hoje no Brasil nós temos partidos que são oriundos da Quarta Internacional e partidos oriundos da Terceira Internacional. E aí, esse momento, até que eu vou tentar terminar dessa fase agora. O PDT, no caso, faz essa correlação ou só usa o símbolo mesmo? Não, o PDT ele é afiliado, vice-presidente da Internacional Socialista. É. O PDT ele é vinculado até hoje à Internacional Socialista. Ah, então todas elas permanecem em paralelo, mesmo com a quarta? Não, assim, a terceira acabou. Mas os partidos que são da terceira, até hoje se encontram anualmente. Até hoje tem encontro novos partidos comunistas. Entendeu? Tanto o internacional quanto o continental. Assim, no ano passado eu participei do encontro latino-americano dos PCs, que foi em Lima, no Peru. Temos encontros internacionais, né, coisas do gênero. Eles continuam se encontrando, os partidos. A Quarta Internacional não existe enquanto uma. Existem várias quartas internacionais, porque elas estão rachando. Assim, foram surgindo novas quartas internacionais uma das outras. É aquela perda de identidade que você estava falando, né? Eu não queria entrar nesse debate. Deixa ela terminar que depois eu falo. Então, é aquela perda de identidade que você falou, né? Que acaba se tornando mais regional, mas... Vai perdendo a identidade do programa. Ela perde o programa. Ela deixa de ser um só, ele deixa de ser um só e passa a ser... E fica muito personalizada em torno de pessoas. Então, você falou duas coisas só. Lembrou do Trotsky, né? E aí só assim, tem uma série na Netflix chamada Trotsky. Não sei se você já viu, se alguém já assistiu, está acompanhando. É uma série lá, tem uma temporada por enquanto. E a segunda coisa, seria interessante você não falou de você, né? No início eu falei que você se apresentaria, você acabou não se apresentando, né? E aí seria importante, até agora você falou que participou do encontro e tal, mas você não disse que o Heitor, hoje ele ocupa hoje uma importante função, né, dentro do Partido Comunista Brasileiro, e aí seria importante, né? Só para registrar. Eu sou membro do Comitê Central, né, que é o órgão nacional dirigente do partido, e eu sou, dentro do Comitê Central, eu faço parte da Comissão Política, que é uma espécie de executiva do partido, e sou o secretário de formação, que é responsável, a tarefa que é responsável por organizar os cursos de formações, a política de formação, tanto do partido quanto em diálogo com o conjunto de movimentos, né? E nós temos essa articulação do PCB, nós fazemos parte dessa articulação internacional dos PCs, que é um encontro que ocorre anualmente, em que os partidos comunistas trocam não apenas análise, mas procuram construir ações comuns de luta política, né? E que dentro da tradição do marxismo, de se compreender que a luta é internacional, ou seja, um exemplo, se eu for para o Uruguai, meu dever como militante é procurar o Partido Comunista do Uruguai, me apresentar para ele e falar, estou aqui, se precisarem, podem contar comigo. E vice-versa, tem um camarada do PC de outro país para o Brasil, procura o partido e fala, estou aqui, se precisarem, contar comigo, porque nós nos consideramos um partido só, entendeu? Com diferenças, com divergências de opiniões, mas nos consideramos um partido só. Mas é uma cultura política, na falta de uma expressão melhor, né? Cultura política é um termo meio vago, mas é uma cultura política dos PCs da Terceira Internacional. A Quarta Internacional, e aí eu vou tentar ser bem sucinto nesse aspecto, a Quarta Internacional ela é uma cisão da Terceira a partir de um ramo teórico que é o trotskismo. O trotskismo ele é uma tentativa também de uma reorganização do movimento comunista. O trotskismo ele parte da ideia de que a União Soviética, que teve a Revolução de 17, ela se degenera politicamente e de que a partir dessa degeneração era necessário reorganizar o movimento comunista. E esse novo movimento comunista seria guiado por um novo programa político. Seria um programa de transição nessa luta. E aí a figura central dessa nova internacional é o Trotsky. Ele é uma pessoa que reorganiza essa Quarta Internacional. Só que essa Quarta Internacional ela se perde enquanto identidade política e hoje nós temos diversas quartas internacionais. Entendeu? Não tem um debate entre a Revolução e a Revolução de um só país, a Revolução Federal? Sim. Então, isso aí é uma discussão que teve no interior da União Soviética, logo no processo inicial da Revolução.
É aquela questão, nós entramos aqui nesses detalhes. Porque o Trotsky parece que é partidário de uma dessas. Não, o Trotsky ele defende a chamada Revolução Internacional Mundial. O que se ganha na Rússia é a ideia de uma revolução nos limites da Rússia. Mas, assim, esse debate tem alguns elementos que é importante entrarmos, que é o seguinte. A Revolução Russa, ela acontece em um país extremamente atrasado, que era a Rússia, que tinha relações de produção ainda semi-feudais. Assim, mais da metade da população na Rússia era analfabeta. Era um país muito atrasado. Quando aquela revolução acontece, o próprio Lenin, que foi o líder da revolução, ele tinha a esperança de que a Revolução Russa seria o estouro da boiada, digamos assim. Ou seja, a revolução começaria na Rússia, se estenderia por toda a Europa. A própria Rosa Luxemburgo, que também foi uma militante dessa reorganização do movimento comunista, junto com Lenin, com Trotsky, com Stalin, a Rosa Luxemburgo colocava a seguinte questão: as perguntas estão sendo postas na Rússia, mas elas têm que ser respondidas internacionalmente, porque os limites da Rússia não vão permitir que a revolução se desenvolva completamente na Rússia. E a Internacional Comunista, ela é organizada para ser esse movimento de internacionalização da revolução. Ou seja, qual é a concepção que o Lenin coloca nas obras dele ali, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, no Estado da Revolução, que é necessário ter uma nova etapa na luta política. Agora nós temos que organizar a tomada de poder no mundo todo. A Internacional vai ser isso. Vai ser esse Estado maior que vai organizar as seções dos países para que essas seções possam organizar as revoluções nacionais. Só que a própria Revolução Internacional, ela fracassa. Após a Revolução Russa, tem uma tentativa de revolução na Alemanha, que dura meses. Tem uma revolução na Hungria, que chega a durar alguns meses também, mas também destruída. Tem tentativas de revolução na Polônia, na Bulgária, ou seja, em alguns países ali surgem revoluções inspiradas na Revolução Russa, mas que não conseguem ser vitoriosas. E a própria Rússia em si, ela tem que brigar muito para sobreviver enquanto país revolucionário. Porque logo depois que ela tem a Revolução, ela é invadida por 17 exércitos internacionais. Ou seja, inclusive exércitos que eram inimigos na guerra anterior, na Primeira Guerra. Eles invadem a Rússia para tentar liquidar aquele governo revolucionário. Ou seja, a Revolução Russa em si, ela não consegue fazer com que a Revolução se espalhe para a Europa, como era o objetivo dela, e ela, ao mesmo tempo, vai ter que brigar para sobreviver contra o regime revolucionário. E uma guerra civil que devasta o país. A guerra civil na Rússia ela é extremamente violenta, devasta as plantações, o sistema de parque industrial. A Rússia é totalmente devastada por uma guerra civil, que vai até anos de 21, 22. Ou seja, é um processo que deixa muitas sequelas na Rússia. A questão da revolução ser internacional em um só país, muito mais do que um debate de opção, e aí trabalhando na categoria do materialismo, é um debate sobre o que é real naquele momento e o que não é real. Porque a revolução ela tem que ser internacional. Assim, se ela não for internacional, ela não sobrevive. Mas a questão é, o que fazer se a revolução internacional não aconteceu? Entendeu? O que nós podemos fazer se o nosso programa não alcança o seu objetivo final? Aí, a questão que se coloca em debate é o seguinte: nós vamos tentar construir o possível aqui dentro, ou nós então vamos desmontar gradativamente isso aqui e esperar uma nova onda revolucionária internacional. Agora, esse debate foi um dos debates centrais nos anos 20 na União Soviética. O que eles iam fazer dali para frente. Entendeu? E esse debate tinha um corte pela direita e pela esquerda. O corte pela direita, para usar categorias um pouco genéricas, vinha de alguns teóricos da Revolução, como Bukharin, Zinoviev, Kamenev, que defendiam o seguinte: a Revolução, ela, por não ter conseguido ser internacional, nós temos que fazer algumas reformas para recuar um pouco da Revolução. Né? Vamos abrandar um pouco a Revolução, vamos voltar a dialogar com os países capitalistas, vamos amenizar um pouco. Pela esquerda vinha a questão do Trotsky, que era o seguinte: nós temos que ir para a internacionalidade da Revolução, nós vamos ficar isolados aqui dentro. E esse debate, ele ganhou proporções dramáticas na Rússia, e inclusive chegou às vias de fato. As vias de fato foi o seguinte: um grupo ganhou,
e tirou outro grupo do debate. Entendeu? Assim, os que perderam essa discussão foram assim expulsos do partido. Alguns organizaram luta interna, aí teve um processo que aí talvez carecesse um debate de balanço do socialismo do leste europeu para podermos aprofundar essas discussões, mas basicamente esse processo teve assassinatos, teve mortes, teve expurgos, teve um conjunto de deformações no interior desse processo, que inclusive culminaria com a própria morte do Trotsky no final dos anos 30. O Trotsky ele é assassinado no México, possivelmente, muitos dizem que é mando do governo soviético, por ser uma direção dessa oposição à União Soviética, mas que isso aí encerra, inclusive, esse dramático debate que se alonga dos anos 20 aos anos 30. Entendeu? Qual é o caráter da revolução? Se vai ser internacional ou nacional. Mas a questão que o Lenin colocou nesse debate é o seguinte: nós vamos fazer o possível dentro da Rússia. E aí o Lenin ele faz o comunismo de guerra, que é uma forma de construção socialista. Depois ele cria uma nova política econômica que também apresenta alguns recuos em algumas questões, algumas reformas, mas também ele começa a apresentar elementos para se avançar na revolução. O debate do fundo ali seria o seguinte: o que fazer com o poder se a revolução internacional não acontecesse? Eu acho que essa, inclusive, acho que é parte do debate que todos aqueles que se colocam como herdeiros daquela experiência precisam fazer. Entendeu? Qual é a natureza da revolução, como ela se dará e como nós vamos atuar nos limites da realidade. Porque uma coisa são nossos desejos, outra coisa é como a realidade se impõe. Um exemplo disso, nós temos o debate hoje, mas um exemplo disso, nós temos Cuba, por exemplo. Cuba é um país socialista. Cuba é um país socialista, literalmente uma ilha, em todos os aspectos. Está isolado do mundo, como uma ilha. E a pergunta que se faz é o seguinte: mantém o socialismo ali ou recua e desmonta aquela experiência? Diante das pressões internacionais, diante de uma conjuntura como essa, onde o socialismo volta a ser criminalizado novamente, inclusive, o que se faz numa experiência como a cubana, por exemplo? Entendeu? Ou seja, acho que são debates que devem alimentar muito não só o balanço, mas a perspectiva de ação da esquerda socialista. Né? E aí eu vou tentar avançar rapidamente algumas questões que eu acho que é importante para a gente. Nós estamos meio que para estourar um pouco o tempo, mas pedir uma tolerância de uns 10, 15 minutinhos, se vocês toparem, porque assim, é um tema que eu acho que não dá para não abordarmos nessa discussão. A questão basicamente é o seguinte: no Brasil nós tivemos a organização de um partido comunista a partir dos anos 20, especificamente em 22. Só que essa organização de um partido comunista no Brasil não necessariamente é somente uma influência da Revolução na Rússia. Aí nós estaríamos sendo assim duros demais com a própria história brasileira. Assim, o elemento da influência internacional é forte? Muito. Agora, nós não podemos ignorar o próprio desenvolvimento da luta de classes no Brasil. E é esse elemento que eu gostaria de abordar aqui, até depois dar um salto para pegar na luta hoje. Como nós estamos travando essa luta hoje, nós que eu digo assim, as organizações, movimentos socialistas, comunistas, nesse quadro dramático que nós estamos vivendo hoje, que é o quadro dessa experiência de extrema-direita no governo e como que nós atuamos nesse cenário. No Brasil, as relações capitalistas no Brasil, elas se desenvolvem de maneira muito particulares. O Brasil foi uma colônia e, por ser uma colônia, muitas das relações que são desenvolvidas aqui economicamente são relações impostas de fora para dentro. O Brasil, enquanto colônia, ele surge como uma economia complementar à economia portuguesa. Assim, o que era desenvolvido aqui, basicamente, era para produzir excedentes para mandar para Portugal. E para Portugal tem essa circulação de capitais. Com a independência do Brasil e com a construção do início de economia nacional após a independência, você tem uma industrialização muito rudimentar nos primeiros anos do Império, mas que se acelera muito no final do século XIX. Para vocês terem uma ideia, até trouxe esse dado aqui, porque como eu não tenho uma memória muito boa, a memória anda meio desgastada com o tempo. Para vocês terem uma ideia, no período de 1850 a 1875,
fundaram-se em todo o país cerca de 140 estabelecimentos industriais. 140 indústrias foram construídas no Brasil nesse período. Nos 25 anos seguintes, foram construídas 461 indústrias. Ou seja, quase que triplicou o número de indústrias nos 25 anos seguintes. 25 anos seguintes, quantos? De 1875 até 1900. Ou seja, no final do Império, início da República, você tem uma construção de indústria gigantesca. E isso muda o perfil urbano. Porque você passa a ter aquele ator político, que é o operário, dentro das cidades brasileiras. E aí, inclusive, e muitos deles são imigrantes, muitos operários são imigrantes. E de onde eles vêm, influencia inclusive a organização do movimento dos trabalhadores no Brasil. A maioria desses imigrantes eram anarquistas. Eram oriundos de Portugal, da Espanha, da Itália, que eram países que naquela divisão da internacional, da primeira internacional entre anarquistas e comunistas, esses países eram hegemonizados pelos anarquistas. Eram hegemonizados por esses simpatizantes do Bakunin. E esses imigrantes, quando chegam no Brasil, eles trazem essas ideias anarquistas. E aí, uma indicação um pouco diferente do filme, uma indicação de novela, entendeu? Que é o Terra Nostra, que é uma novela, assim, eu sou noveleiro, sou obrigado a assumir isso, sou noveleiro e fico assistindo novela lá no site lá do Globo.com e no Vivo, confesso esse defeito. Mas assim, o Terra Nostra, eu sou escorregado, né? O Terra Nostra, eles gostam muito desse início anarquista, né? Esse movimento anarquista que no Brasil, os imigrantes italianos, aquela outra Esperança também trata muito essa... Benedito Rui Barbosa, na minha opinião, um dos melhores autores de novela. Assim, Renascer para mim é algo fora do sério, para mim aquela é uma novela maravilhosa. Mas assim, aquelas novelas de Esperança, Terra Nostra, mostram um pouco essa movimentação anarquista. Tem uma outra série também da própria Globo, que é Um Só Coração, que mostra a história de São Paulo, da cidade de São Paulo, a partir da elite, né, dos Matarazzi, aquela coisa toda. Mostra também um pouco dessa evolução política, né, os anarquistas, os integralistas, que também são outro elemento que eu vou pontuar aqui também de maneira breve. Mas, ou seja, essa nova classe operária brasileira que surge nesse período, ela começa a se organizar. Ela cria jornais, ela cria confederações, ela cria sindicatos, ela cria centrais, ela cria um conjunto de movimentos. E esses movimentos trazem um certo protagonismo do operariado, dos trabalhadores na nova fase do Brasil, nessa primeira república. O auge desse movimento foi a greve geral de 1917. No ano de 17, aqui no Brasil, nós tivemos uma greve geral. Entendeu? Isso é sempre importante lembrar, assim, porque a gente costuma olhar para a história do Brasil e pensar, mas no Brasil não tem muito. Assim, tem muita luta. A história do Brasil é muita luta política, é muita rebelião, é muita tentativa de revolução. Então, o povo está sempre na luta, aquela coisa que o povo cordial brasileiro, né? aquela imagem pintada. Assim, o povo brasileiro é um povo muito ativo na luta política. Ele teve diversas lutas ao longo da história. Então, só na Primeira República aqui, a revolta da vacina, revolta da chibata, as greves gerais, ou seja, muita luta. Canudos contestados. Canudos contestados, ou seja, fizeram lutas políticas em todo o país. E na época do Império não foi diferente, na época da colônia não foi diferente, nós tivemos muitas lutas. E o problema é que essas lutas foram ofuscadas da história, entendeu? Elas foram, assim, camufladas.